Senhor, nós oramos aqui. Eu te peço, Pai, que a Tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações, que nós possamos ouvir aquilo que está no Senhor, que nós possamos ter o entendimento daquilo que vai ser revelado aqui essa noite. Eu tenho aprendido, Senhor, que muitas das vezes o problema não está naquele que semeia, mas o problema está no solo. A Tua palavra diz que a semente ela pode ser lançada na estrada, na terra fértil, ela pode ser lançada na pedra. Depende do lugar aonde ela for semeado. Eu oro para que os corações agora se tornem terra fértil, para que essa semente que vai ser semeada agora, ela possa ser gerada, ela possa crescer, ela possa, Deus, dar frutos lá na frente. Eu quero orar aqui por cada família, por cada homem, por cada mulher, por cada irmão, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre nós. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Antes da gente partir para a nossa mensagem, eu queria que você pegasse sua Bíblia aí rapidinho comigo, por favor. Pegue sua Bíblia rapidinho. Abra ela comigo lá no livro de Salmo, tá? Por favor. Salmo capítulo 27, tá? Salmo capítulo 27. Não tem muito a ver com a minha palavra, mas eu queria trazer algo ao seu coração. Salmo capítulo 27, você vai deixar aberto aí, e aí você vai lá para 1 Pedro capítulo 5, por favor. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6, tá? 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6. Quero ler com você rapidinho. Olha só o que diz a palavra aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios, vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, vá lá para o Salmo 27, para a gente ler. Olha o que diz o Salmo 27. E eu amo essa parte da Bíblia que diz assim: ainda que um exército me cerque, o meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, eu manterei a minha fé inabalável. Eu vou ler numa outra versão que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Você pode dizer amém? Pastor, por que o senhor está lendo isso? O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Não tem nada a ver com a palavra. Eu só queria preparar o seu coração para aquilo que vai acontecer. Meu irmão, eu tenho percebido que ao longo dos tempos, a igreja, ela tem deixado, quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja do Senhor. Ela parece que tem deixado de acreditar naquilo que é espiritual. Você sabia que para você estar aqui agora, uma luta foi travada para você estar aqui essa noite? Você sabia disso? E às vezes a gente não entende. Quer ver uma coisa? O menino fica doente, você briga com o marido, parece que sai de casa. Quantos casais que saem de casa, a semana toda nada acontece. Quando é no domingo para vir para a igreja, parece assim que o céu ele se fecha dentro da sua casa. É um negócio, para vir para cá parece... Sabe o que Pedro está dizendo? Que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, tentando nos devorar, tentando nos destruir, tentando fazer com que aquilo que vai ser aplicado aqui essa noite não seja semeado nos nossos corações. Essa é a ideia do inimigo. Talvez você está aqui essa noite e você tenha enfrentado lutas, você tenha enfrentado dificuldades, você tem sido afligido, atacado. E olha o que diz o Salmo 27, que por mais que um exército me cerque, eu não vou temer, eu vou ficar firme, porque eu sei que o Senhor está comigo. Talvez você, querido, está aqui essa noite,
seu casamento, seus filhos, a sua família. Talvez você está aqui essa noite e a sua vida ela está tomando um rumo completamente diferente. Eu quero que você fique em paz e que você saiba que quando confiamos não é na igreja, não é em um pastor, não é numa placa. Quando confiamos no Senhor, nós não somos abalados. Eu amo aquela canção que diz que nós não seremos abalados, porque nós confiamos nele. E que você possa, aí no seu lugar, por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu for pregar, se você continuar aí sentadinho, pensando naquele cheque para cobrir, se você continuar pensando no problema que você está passando dentro de casa, se você continuar, deixando Satanás minar a sua mente com esse problema que você enfrenta, você não vai conseguir ouvir aquilo que Deus quer falar. Então eu quero que agora você acalme o seu coração, você fique em paz. Eu queria que aí, nesse lugar, se você está do lado da sua esposa, se você está do lado do seu filho, se você está do lado de um amigo, eu queria que você desse a mão para ele aí. Dê a mão para essa pessoa que está pertinho de você. Você vai fechar os seus olhos. Você vai orar agora por essa pessoa que está do seu lado. Eu queria que você orasse por ela, que você pedisse ao Senhor para trazer paz a esse coração. Senhor, nós oramos, que a tua paz possa vir sobre nós. Como eu falei hoje de manhã, Senhor, a força não está em nós, mas a força está no Senhor. A nossa confiança, Deus, está em Ti. Nós entendemos, Senhor, que dentro de nós há um poder que é o poder do Teu reino. E nós aplicamos esse poder agora sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. E nós determinamos, através de uma palavra de fé, que nós não seremos abalados. Por mais que exércitos nos cerquem, nós não seremos abalados, porque a nossa confiança, Deus, ela está no Senhor, porque Tu és o Deus a qual cremos e acreditamos. Somos tão pequenos, Pai, mas o Senhor é um Deus que é tão grande. E eu oro te pedindo, Senhor, que esse casal de mão dadas, ele possa continuar de mão dadas, que essa família unida, ela possa continuar unida, que as lutas da vida não sejam suficientes, Senhor, para destruir esse casamento, para abalar essa família, para destruir a fé desse homem, a fé dessa mulher, que ele possa receber agora, Senhor, o entendimento que o Senhor é aquele que está ao nosso lado. Nós declaramos em fé, em nome de Jesus, amém. Leve esse salmo no seu coração. Por mais que você esteja passando por lutas e dificuldades, exércitos estejam te cercando, exércitos inimigos, entenda isso, o Senhor, Ele é contigo, amém? Quem está aqui e está participando dessa série de mensagem desde o primeiro dia, deixa eu ver. Amém. Quem está sendo abençoado? Tem alguém visitando a igreja? Só para a gente conhecer, faça assim com a mão. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Queridos, nós estamos num período de uma série de mensagens porque perdemos o amor. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido no primeiro dia sobre o que é o amor, o que nós queremos falar com esse tema. Esse tema ele saiu no coração do nosso pastor. Nós estávamos numa reunião lá na casa da pastora Meire. E ali numa conversa entre pastores, nós percebemos que a humanidade ela está deixando de amar. Quem concorda? As pessoas estão frias. Eu estava falando um dia desse, não sei se alguém acompanhou um tempo atrás, eu não sei quantos anos atrás, eu não sei se foi na Suécia, eu não lembro qual foi o país, que uma moça, ela foi aprisionada por um homem da infância até a idade de adulto. Eu acho que ela tinha, se eu não me engano, 20 alguma coisa. E eu lembro que ele aprisionou aquela menina e ele abusou dela sexualmente por anos e anos e anos. E um dia ela conseguiu convencer ele de ir no quintal de casa para colocar água nas plantas.
E aquele homem, nessa tentativa de, achando que ela já estava muito ligada a ele, ela foi para o quintal, só que ela conseguiu fugir. E ela corre para a casa de uma mulher. Gente, quando eu vi isso na reportagem, eu falei, meu Deus, como o mundo está mal. E quando ela bate na casa de uma vizinha, ela estava nua, magra, muito magra. Se você ver a foto dela, ela estava muito magra. E ela bate na casa da vizinha, pedindo ajuda. Você sabe o que foi que aquela mulher falou? Não existia outra casa para você bater a não ser a minha. Agora eu vou ter que ligar para a polícia. Querido, olha como está a humanidade. Se você parar para olhar, nós percebemos que a dimensão do amor está esfriando. As pessoas estão perdendo o amor. E a palavra de Deus é clara quando ela diz que por se aumentar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos perdendo o amor. Você olha hoje os laços familiares, para os seios familiares, você não vê mais aquela dimensão de amor, não é verdade? É impressionante. Eu estava falando que eu sou de uma época que todos os domingos nós almoçávamos na casa da minha avó e a família toda se reunia, os filhos, os netos. E eu lembro que tinha aquela mesa, e a mesa de antigamente era engraçado que nas casas podia não ter televisão grande, podia não ter, a casa podia não ser grande, mas tinha uma área com uma mesa que cabia uns 200 bancos para sentar todo mundo em volta. Era aquelas mesonas. E agora mesmo um irmão, ele doou uma mesa enorme, que eu falei, meu Deus do céu, está lá na chácara essa mesa, uma mesa grande. E eu lembro que na ponta da mesa tinha uma mesinha, um banquinho para o meu avô. Porque antigamente nós tínhamos os laços de amor entre famílias, entre irmãos. Eu vi um caso em Marabá, uns 10 anos atrás, quando eu fazia universidade lá, de um irmão que devia a outro irmão. Eles tinham um supermercado e um dos irmãos pediu dinheiro emprestado para o outro e eles brigaram por causa desse dinheiro. E a falta de paz foi tão grande entre dois irmãos, que um deles foi na casa do outro e disse, hoje eu vou pagar o teu dinheiro. Sabe o que foi que ele fez? Ele puxou um revólver, colocou o revólver na cabeça e deu um tiro, se matou na frente do irmão. Ele disse, hoje eu estou pagando a dívida que eu tenho contigo. Pá, e deu um tiro na cabeça, por causa de dinheiro. Hoje nós vemos as famílias se dividindo, os filhos brigando por causa de herança. Hoje nós vemos a humanidade se esfriando, cada vez mais ela perdendo o calor, o amor. E é isso que eu queria, mais uma vez. Então, no primeiro, por que nós perdemos o amor? E aí no primeiro dia, pastor Emerson falou sobre o pecado, que o pecado muitas das vezes ele faz com que o amor dentro de nós se esfrie. Você começa a pecar, você começa a errar, você começa a fazer coisas erradas e o amor se esfria. E aí depois o pastor Hebe falou sobre a falta de tratamento, sobre a falta de maturidade, porque isso nos esfria, isso faz com que percamos esse amor, essa paixão. E hoje eu queria falar sobre a terceira coisa que faz com que o amor dentro de nós ele venha se apagar, que são as distrações. Diga assim comigo, as distrações têm o poder de fazer o amor dentro de nós esfriar. É verdade, pastor? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela comigo lá em Apocalipse capítulo 2, tá? E nós estamos lendo esse texto, na verdade, desde o primeiro dia. Eu queria ler ele de novo, que ele é o texto base daquilo que nós estamos falando. Você sabe que João, ele ficou exilado. Ainda agora eu estava conversando com o irmão sobre isso, ele me chamou e estava falando para mim essa história. E nesse exílio ele tem uma revelação de Deus. E eu estava recordando que já se era, eu acho que 94 depois de Cristo, tá? Então já se fazia mais de 30 anos que Jesus havia sido morto e que Jesus tinha ressuscitado. E a igreja, ela estava crescendo em toda aquela região.
E ela estava desenvolvendo, só que se você olhar, e é interessante já o que ele falou, era um período de muita perseguição, aonde havia um martírio enorme, aonde os apóstolos, eles foram perseguidos e assassinados. Aonde você olha a história da igreja nesse período aqui, é uma história de martírio. Então, você vê e enxerga uma igreja que era uma igreja muito viva. E João, ele tem uma revelação de Deus lá na ilha de Patmos. Deus entrega a ele o Apocalipse. E dentro dessa revelação, ele dá algo para as 7 igrejas da Ásia. E a primeira revelação, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. E aí depois, se você quiser, você pode estudar em casa, descobrir como essa igreja era, como era a região. Isso aí você vai descobrir, não é isso que eu quero falar. Mas eu queria que você abrisse lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, só para a gente ler, por favor. Olha só o que Cristo escreve a essa igreja. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos e têm perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmurecer. Querido, se a gente lê até aqui, qual é a percepção que você tem dessa igreja? De que ela é perfeita, ela está fazendo tudo certo. Ela tem feito boas obras, ela tem sido perseverante, ela não suporta. Se você olhar para o contexto da época, você vai perceber que era uma igreja que suportava tudo o que estava acontecendo. Eram pessoas ali em Éfeso que não aceitavam a doutrina, que não era a doutrina verdadeira de Cristo. Ela não concordava com o que era errado. Eles eram corretos. Eles eram certos. E você lendo isso, você diz, poxa, que bacana. Só que é interessante que quando chega bem aqui, a palavra diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Deixa eu te falar algo. Ao longo dos anos, eu tenho aprendido algo. Que eu vejo pessoas que elas acham que o fato de agradar a Deus é sendo completamente corretos. E isso agrada ao Senhor. Isso é bom. Tem pessoas que acham que o fato de fazer obras, o fato de ser perseverante, o fato de você, ser religioso nas suas práticas, de frequentar uma reunião, de estar na igreja, de fazer parte de uma célula, de estar ali todo domingo, isso agrada o coração de Deus. Agrada. Mas você sabia, como diz lá em 1 Coríntios, Paulo é bem claro. Ele diz, olha, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, isso é como um sino que bate. O que é um sino batendo? Ele só faz barulho, não vale de nada. Aí ele diz, olha, eu posso ter o dom, conhecer toda a ciência, eu posso saber tudo daquilo que está escrito, eu posso conhecer tudo, mas esse todo conhecimento, essa toda a ciência, se não tiver amor, não vale de nada. Eu posso pegar o que eu tenho, eu posso dar aos pobres. Olha o que ele está dizendo, Paulo. Eu posso fazer caridade. Eu posso doar cestas básicas. Eu posso construir uma casa para alguém. Mas se isso não for feito com amor, a palavra de Deus diz que isso não vale de nada. Isso é uma obra morta. Olha a importância do amor. E tem pessoas que ao longo dos anos elas acham que as suas boas obras, elas são tudo. E Deus aqui, Jesus está dizendo a essa igreja: eu sei o que vocês têm feito. Eu tenho olhado e enxergado aquilo que vocês fazem, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Eu vou tentar citar um exemplo aqui para você. Você é casada?
E o maridão, ele é um bom marido. Ele coloca comida na mesa. Ele paga as contas de casa. Ele é justo. Ele é correto. Ele é alguém que quando você precisa, ele paga a faculdade para os filhos. Ele compra tudo que você necessita. Não falta nada para você. Mas ele não te ama. O amor que ele tinha, aquela paixão do começo do casamento, ele não demonstra mais por você. As atitudes que ele tem, você percebe que não são feitas por amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso agrada ao teu coração, somente o fato dele suprir? Não, você deseja o amor dele. O amor. E eu de vez em quando, minha esposa, a gente de vez em quando ela me cobra isso. Às vezes a gente está lá em casa e homem tem desse negócio. Um dia desse eu sentei, olha, não tá faltando alguma coisa? Não estou fazendo isso, não estou suprindo, eu saio para fora, eu vou trabalhar, eu vou. Ela disse, ei, muitas das vezes, meu filho, eu prefiro uma atitude de amor do que você me dê as coisas. Eu não quero coisas, eu quero seu amor. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Deus está dizendo que Ele é Deus, Ele é justo, Ele é grande, Ele é gracioso. Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não precisamos fazer nada para ter Ele. Ele já fez na cruz. Acabou. Nada do que você faça é suficiente para poder fazer com que Deus o aceite. Já foi feito. Jesus já morreu na cruz. É graça. É favor imerecido. Você sabe, quando eu olho a genealogia de Jesus, que eu vejo Raabe, a prostituta, eu falo, que é isso? Imagina! Você imagina para um judeu, é por isso que eles ficam doidos. Não pode o Messias ter vindo de uma linhagem, uma prostituta. Está lá. E é interessante que a Bíblia cita essa mulher 5 vezes. E nas 5 vezes que cita, se eu não me engano, somente uma não a chama de prostituta. E todas as vezes que vai citar ela, a Bíblia dá ênfase em dizer Raabe, a prostituta. Sabe o que é isso? É que não é o que ela era, é o que ela se transformou depois que ela se encontrou com o Deus gracioso. Não é o que ela faz, é o que ela é diante de Deus. Não importa o que você é, não importa o seu dinheiro, não importa o seu status, não importa se você é empresário, não importa se você está desempregado, não importa se você é negro ou branco, o que importa é que existe um Deus grandioso que deseja ter o seu amor. É isso. Você sabe que agora a gente está se reunindo aqui nesse ambiente agradável, bom. Mas também existem irmãos agora se reunindo em lugares tão simples. Você sabia que Deus está lá, Deus está aqui. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele é gracioso. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite é que Deus, Ele quer que você o sirva, sim. Deus, Ele deseja que você seja bom, que você ajude as pessoas, sim. Deus, Ele quer ver a sua caridade, sim. Deus, Ele deseja as suas obras, sim. Ele quer que você seja perseverante, sim. Mas Ele quer que tudo isso seja feito com amor dentro do seu coração. E a palavra de Deus, para muitos aqui, me perdoe, é difícil ter que falar, mas Deus está te dizendo essa noite, você se tornou um religioso. O que eu quero é o amor que você tinha dentro do seu coração. Eu estava falando hoje pela manhã, pastor, e o que é esse primeiro amor? Sabe o que é esse primeiro amor? Tem um texto aqui que eu anotei, Mateus capítulo 3, versículo 44, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, o tendo achado, esconde. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu lembro quando eu me converti. Eu falei hoje pela manhã. Quando eu me converti, eu ganhei uma camisa. Na época, foi o pastor Valdir que me deu uma camisa com o nome Jesus. Irmão, olha, deixa eu te falar. Cursinho, aniversário, casamento. Dia casamento, todo mundo social, e eu estava com a camisa.
Para onde eu andava, porque eu queria dizer para todo mundo que eu tinha encontrado um amor que era grande, um amor que me tocou. E eu lembro que a camisa já estava com a gola toda amarrotada assim. É igual o irmão que vai para o encontro com Deus. Às vezes eu estou andando na rua, lá vem aquele irmão, encontro com Deus. Eu digo, meu Deus, a blusa está desbotada. Tive um encontro com Deus. Ele quer dizer que foi para o encontro. Porque isso é o primeiro amor. Primeiro amor, irmão, é quando você conhece alguém. Sabe aquele amor? Uma vez eu ouvi uma história de uma mulher. E isso mexeu muito comigo. Eu lembro que essa história dizia que essa mulher, ela havia procurado alguém para falar que hoje essa família eles tinham uma condição muito boa. Eles eram muito bem, sabe, financeiramente. E eu lembro que na história dizia que ela tinha uma cama linda, um quarto maravilhoso. E ela contava que quando ela deitava na cama, o marido deitava na ponta. Era tão grande a cama dela que eles nem... Era tão gostosa. Sabe aquela cama que... Eu lembro um dia um cara foi me vender um colchão, que eu disse, irmão, para eu comprar esse colchão tem que vender minha casa. Quem já viu uns colchão magnético que faz o cara levitar assim, ó? Eu falei, meu irmão, esse negócio é tão caro que eu não quero nem acordar. Aí eu lembro que eu disse, se for para me comprar um negócio desse, eu só vou ter um colchão dentro de casa, não vou ter geladeira, não vou ter nada, só o colchão. Tem uns colchão que é tão caro que faz a... Eu não sei. E é engraçado, eu vou contar essa história para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui. Me procuraram lá na igreja para me vender um colchão. E eu achei engraçado, eu disse, pode entrar. Eles sentaram tudo para me vender o colchão. E olha, esse colchão ele é muito bom. Porque esse colchão, você dorme. Começaram a vender o peixe. E eu aqui sentado. E eu olhando, e eles levaram um colchão pequeno, e experimentavam, e apertava no negócio, o bicho fazia... E eu, meu Deus, que colchão. E, irmão, quando eu olhei para o lado, o homem que estava ajudando o outro, eu perguntei, primeira coisa que eu perguntei, vocês têm um colchão desse? Porque, irmão, eu não acredito em alguém que está vendendo algo que não usa. Não compre algo de alguém. Se a pessoa diz que o produto é bom, ele tem que ser o primeiro a usar. Eu perguntei logo, vocês têm? Aí, não, a gente tem, tudo é muito bom. Ixi, pastor, a gente dorme que relaxa. E aí foi engraçado que eu estou sentado aqui, eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, o homem que era o ajudante estava desse jeito assim, ó. E ele pescava assim, ó. Aí eu olhei, depois eu disse para minha esposa, minha filha, eu acho que esse colchão não presta não. Porque esse homem está morrendo de sono. Ele não está dormindo direito não. Eu digo, o cara veio me vender um colchão dizendo que eu vou dormir igual um anjo. E o homem está do lado, ele está do meu lado dormindo. Aí o outro cutucou ele assim, sabe? Para ele acordar. Eu digo, olha, sai dessa. E eu lembro que nessa história, essa mulher tinha um colchão maravilhoso, ar-condicionado, um quarto lindo. Mas sabe o que ela disse? Ela dizia o seguinte, que ela trocaria tudo aquilo que ela tinha, o que eles conquistaram hoje, para ter aquele sentimento que eles tinham quando eles se conheceram há mais de 30 anos atrás. Que quando eles se casaram, eles dormiram num colchão velho doado. Sabe aquele colchão que usa, chega que o bicho está soaca. E você deita com aquele ventilador amarrado num tijolo, para o bicho não ficar tremendo, porque quando a palheta fica torta, você liga ele começa a fazer assim, ó. E ela conta na história que eles tinham um ventilador desse amarrado no tijolo. E aquele vento quente soprando dentro deles. Mas era impressionante que mesmo no calor, eles dormiam agarrados. Sabe por quê? Porque dentro dele havia amor. Deixa eu te dizer um negócio, meu querido, aqui essa noite. Talvez eu vou até mudar. Talvez o Deus está cobrando que você ame sua esposa como você amava no começo. Talvez você tenha a ideia essa noite de que o fato de você suprir, de o fato de você ser um homem generoso com os filhos, você talvez pense que seus filhos, eles não desejam ter um abraço seu. Eles não desejam ter um momento com você. Esses dias eu saí de casa e meu filho, para onde é que a gente vai? Para a igreja. Igreja, para igreja, tudo é igreja. De novo igreja.
Sabe o que foi aquilo? Eu vi que ele estava dizendo assim: pai, tem um tempo comigo. E às vezes a gente não entende isso. Então, esse é o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É um sentimento que está dentro de nós, que queima mais do que qualquer coisa. Ela é tudo para você. Você já pensou, irmão? Olha o naipe. E a minha esposa olha para mim e diz assim: meu amor, você é tão lindo. Isso é amor. Isso é amor. Isso é paixão. Você entende? Isso é amor. Amor é um sentimento. Esse primeiro amor é algo que queima dentro de nós. E o texto diz que quando nós achamos um tesouro, ele é tão importante que a gente vende tudo. Eu te falei esse dia para minha esposa. Eu já vi gente fugir, sair de casa, os dois se conhecem, é um desespero, é uma paixão, é um amor tão grande que foge. Tem gente aqui que talvez fugiu para ficar junto. Hoje estão com 6 meninos aí, andam na rua, o homem vai na frente, a mulher vai atrás e os filhos tudo atrás. Chega na igreja, fica se procurando, cadê meu marido? Mas fugiram, casaram escondido, paixão. Sabe o que às vezes Deus cobra de nós? Esse sentimento por Ele. Esse sentimento de vender, de pegar tudo que tem, de não importar. Esse é o primeiro amor. E o que tem a ver as distrações, pastor? Olha só, primeiro a gente tem que entender o que são as distrações. E eu estava olhando no dicionário, o significado da palavra distração é falta de atenção em relação ao mundo exterior. Ou seja, desatenção. O que é distração? É a desatenção, é falta de atenção. É um estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Interessante isso aqui. O que é a distração? É alguém que está desatento e que só olha para si. Olha, gente, como Deus é poderoso. Como é que uma pessoa deixa de amar quando ela passa a olhar somente para si? Quando ele começa a dizer assim: não estou mais nem aí não, hoje eu quero viver a minha vida. Vocês já me sugaram o que tinha que me sugar. Eu já doei o tempo que eu tinha que doar para vocês. É quando a mulher ela bate no peito e ela diz: agora sou eu. E que olha, todo mundo que se exploda. Sem perceber, você está olhando somente para si. E você está esquecendo tudo aquilo que já viveu. Isso é distração. Essa palavra, ela também significa separação. Então, distração é a falta de atenção, é a separação, é o fato de olhar somente para si. A distração aparece porque algum assunto interno ou externo está nos chamando mais atenção e pode se tornar incontrolável. Eu vim agora no carro, foi engraçado, até falei: pastor Ivan, eu vinha no carro aqui e quando eu cheguei ali em frente ao Vitória Supermercado, tem uma lombada logo depois. Só que eu acho que todo mundo sabe que essa lombada, ela tem um lado alto e um lado bem baixinho. E aí você passa pelo lado baixo para não pisar no freio. E eu vinha já o culto e eu vinha. 60 que é a via, eu vinha. Só que, irmão, do nada, um bendito, abençoado, que Deus abençoe ele, um ônibus, ele inventa de dobrar e entrar para aquele posto do outro lado. E ele não dá sinal, não faz nada, ele simplesmente entra. Irmão, eu ia dar-lhe uma porrada. A sorte que eu estava atento. Eu estava atento. E eu, na hora, consegui frear. Outra vez eu lembro que eu vinha no meu carro. E eu quero abrir um parênteses aqui. Tomem cuidado com isso aqui no volante, por favor. Tá? Por favor. Onde eu ando, eu vejo o pessoal no sinal. E agora com o carro automático, isso aqui é pior ainda. Que quem tem carro automático sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque eu estava vendo uma reportagem essa semana dizendo que isso aqui está sendo um dos maiores motivos de acidentes por causa do celular no volante. Celular. Quando você está com um celular no volante, você perde quase 80% da atenção. Olha só, você perde quase 80%. E eu lembro que o meu celular estava no painel do carro. E eu passei num buraco, ele escorregou e caiu, assim. E eu vinha dirigindo. Eu fiz só isso aqui, gente. Eu me distraí. Quando eu voltei, já era.
mas eu ia entrar na traseira de uma carreta. A sorte que eu estava devagar, mas bem devagar, porque se eu tivesse, eu acho que com 60, 80 eu tinha me acabado. Uma distração. Isso é distração. É quando você está em uma direção, quando você está num foco, quando você está num propósito e algo tão simples te tira daquilo que é de Deus. Abra a sua Bíblia, nós vamos para a Bíblia, lá em 2 Samuel capítulo 11, tá? Eu quero falar de alguém que se distraiu e quase que perde aquilo que ele tinha mais precioso, que era a presença do Senhor. Davi. Davi foi um homem que um dia se distraiu. No decorrer da sua vida, ele se distrai. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, tá? Posso ler? Amém? Olha só. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Gente, presta atenção aqui, bem aqui. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Eu gosto quando a Bíblia fala porém. Lá em Apocalipse ela disse tenho porém. Toda vez que a Bíblia diz porém, para. É Deus dizendo, ei, cuidado. É rota de colisão, alguma coisa vai acontecer. E a Bíblia diz que Davi, ele estava num período como rei, em que todos os reis saíam para a guerra. E onde é que Davi estava? Em casa. Se distraiu. Ele perdeu a atenção. Ele deixou... Sabe por quê, irmão? Porque você vai olhar Davi e você vai ver que até aqui Davi havia vencido. Davi havia visto Deus lutar por ele. Davi já era vitorioso. Ele já tinha alcançado. Davi já estava num patamar que talvez ele nem precisasse mais, ele já tinha líder, ele já tinha homens, no entanto que eles foram para a guerra e venceram. Eles não precisavam mais de Davi. E uma falta de atenção, olha o que é que acontece. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa e vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros, mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa, e a sua mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha só, Davi estava num período em que ele deveria estar aonde? Na guerra. Ele estava numa rota, ele tinha uma missão, mas ele se distrai. E numa distração que ele cometeu, um erro que ele cometeu, ele está no seu palácio, ele observa uma mulher, ele se deita com ela. Irmão, isso deu uma confusão. Ela engravida, ele manda depois buscar o marido dela, Urias, e ele manda esse homem para frente de batalha para morrer. Além de se tornar um homem que se deitou com a mulher de alguém, ele se torna um também assassino. E aí Davi vai, e num dos momentos dele de arrependimento, que é isso que eu gosto de Davi, lá no Salmo 51, ele diz, Senhor, não retira de mim o teu espírito, me devolve a alegria da salvação. Quando ele viu que o amor estava esfriando dentro dele, Davi vai até Deus, depois de ser confrontado, e ele pede para ter esse amor, mas numa distração. Quantos casamentos que estão acabando por causa de uma distração? Sabe, e eu vou... Pastor, é interessante que eu quero falar de uma coisa, mas eu sinto vontade de ir para outra rota. Você sabe, quando você nem tinha que estar lá naquela festa? Quando nem era para você ir? Quando talvez você não tinha nem necessidade de trabalhar até mais tarde?
O filho está lá em casa, te esperando para brincar, para ajudar a fazer o dever. A esposa está te esperando para ter comunhão, e aí você não tinha necessidade de ficar mais um tempo no trabalho, e você decide ficar. Essas distrações, quando a gente percebe lá na frente, elas são coisas horríveis que destroem aquilo que Deus tem para nós. Eu vejo muitos pais pedirem ajuda para os filhos, quando eles estão na adolescência. E aí às vezes você vai tentar olhar o histórico e você percebe que eles erraram, não naquele momento, mas o erro foi cometido lá no passado. Quando era criança, quando devia disciplinar, quando devia na verdade tomar autoridade, quando devia na verdade ter tempo. Você que é pai, que está aqui essa noite, qual é a imagem de homem que o seu filho vai ter se você continua fazendo coisas que não agradam o coração de Deus? Você precisa entender que você é o exemplo, você é o espelho. Eu vejo muita gente, quando passa a vida, eu vejo muita gente com remorso. Eu vejo muita gente, eu sou filho adotivo. Graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. Eu entendi, quando eu me converti, que eu conheci o Senhor, que eu li Romanos capítulo 8, versículo 28, eu entendi que tudo na vida tem um propósito. E que Deus usou essa situação para me abençoar. Mas você sabe que eu vejo pessoas que lá na frente cometem os seus erros e tentam voltar atrás, mas não dá mais. Se distraiu, perdeu o amor, perdeu a paixão. Não adianta. Tem situações que você pode tentar forçar, mas você não vai conseguir. Não se distraia. Não se distraia. Porque quando você se distrai, você perde o amor, você perde a paixão, você perde o propósito. Você sabe que às vezes na igreja nós nos distraímos, nós perdemos a atenção e quando nós olhamos já era. Perdemos Deus, perdemos aquilo que é importante. Olha só esse outro texto. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, tá? No versículo 5. Vou ler. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, Deus deu ordem Faraó e seus superintendentes do povo e aos capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Gente, presta atenção aqui. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Aumentem o trabalho desses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha só, o que o povo estava pedindo? Para sacrificar. A única coisa que o povo desejava nesse momento era fazer o quê? Sacrificar a Deus, cultuar o Senhor. E o que Faraó faz? Que é a tipologia. Faraó para hoje, ele tipifica Satanás. Ele chega para os seus representantes e diz assim: aumentem o trabalho. Porque quando aumentar o trabalho, eles vão esquecer. Irmão, se tem uma distração que nos faz esfriar, é o trabalho. Pastor, é pecado trabalhar? Não, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem, que os pais, eles ajuntam para os filhos. Mas quantos pais perderam os seus filhos por causa do trabalho? Quantas mulheres, quantos maridos perderam a família por causa do trabalho? O exagero do trabalho, a falta de equilíbrio, a falta de disciplina no tempo. Meu irmão, tire um dia na semana para você ter tempo com a sua família. Domingo é domingo, meu irmão. Eu vejo gente que está desesperada o dia do Senhor.
Gente, isso é tão sério que o próprio Deus chegou para o seu povo e disse: olha, vocês vão trabalhar 6 dias e vocês vão dar 1 dia para mim, vão descansar. O próprio Deus parou. E você acha que porque você tem que colocar comida na mesa, você acha que você, por ser homem, você por ser mulher, você acha que isso não pode te prejudicar? Se você exagerar, pode te prejudicar. Não se distraia. Eu vejo tantas pessoas, eu já vi tanto isso na igreja. Ah, pastor, eu estou desempregado. E quando está desempregado é engraçado, irmão. Tem gente que está desempregado na igreja e chora. E você olha para aquele irmão, lá está ele. E limpa os bancos, e limpa as... eu vou limpar as cadeiras da casa do Senhor. Deus vai me abrir uma porta. E Deus abre aquela porta. Aquela porta, você sabe do que eu estou falando. E aí você entra nessa porta, e você glória a Deus, e você ora lá no trabalho, e você evangeliza no trabalho, e aí das 6 horas da tarde você diz: eita, eu estava num Unozinho, agora eu comprei um Corolla, eu tenho que pagar a parcela, ai meu Deus, eu vou trabalhar mais um pouquinho, eu não vou na célula não, eu não vou no culto não, negócio de ir para esse aniversário, mulher, eu não vou contigo para o aniversário não, leva os meninos, vamos para a praia, eu vou ficar aqui trabalhando mais um pouco, olha, eu que pago as contas, eu que pago. Aí o tempo passa, e a paixão e o amor, eles são completamente destruídos dentro de vocês. Cuidado com o exagero, tenha um equilíbrio. Você sabe que, acho que 2 anos atrás, nós fizemos um treinamento, eu não sei se o pastor Hudson foi, pastor Ivan acho que foi, ali na Igreja Batista, o Summit Internacional. E tinha uma das palestrantes do Summit, era a mulher do Bill Gates. E foi interessante, eu gostei demais da palestra dela. Primeira coisa que me chamou a atenção é que quando chamaram ela para palestrar, e era uma videoconferência, e quando chamaram ela para palestrar, eu fiquei olhando para aquela mulher, eu disse: meu Deus, a mulher mais rica do mundo na época. A mulher estava com uma sandalinha de dedo, ela estava tão simples. E eu falei: Jesus amado, tem gente que ganha um pouquinho mais, anda, parece uma rainha. E eu fiquei olhando para aquela mulher tão simples. Gente, aquela mulher era tão simples. E aquela mulher sentou e o cara começou a entrevistar ela. Sabe o que ela disse? Ela disse: olha, qual é a coisa que você mais ama no mundo? Sabe o que ela disse? A coisa que eu mais amo no mundo é cuidar da minha família. É fazer comida para o meu marido. Aí o pastor perguntou: você cozinha? Ela disse: eu amo fazer isso. Eu tenho empregadas, a gente tem tudo, mas a coisa que eu mais gosto é chegar em casa e preparar aquilo que meu esposo gosta, aquilo que meus filhos gostam. E ela falou algo interessante, ela disse que eles se mudam de escola. A cada 6 meses eles se mudavam de escola. Porque o que eles faziam? Eles iam para um lugar e não diziam quem eles eram. E as pessoas não sabiam. E eles tinham uma vida normal, andavam de bicicleta, iam para a escola, tendo uma vida normal. As pessoas descobriam que eles eram filhos do Bill Gates, caía todo mundo em cima e eles tinham que mudar de cidade. E sabe o que ela disse? Uma coisa que me marcou. Ela disse: apesar de tudo que ele faz, mas ela disse: nós nunca deixamos de buscar o Senhor. E eles não são cristãos protestantes, eles são cristãos católicos. E ela disse: nós nunca deixamos de buscar e colocar o Senhor em primeiro lugar. E nós nunca deixamos de ter tempo para a nossa família. E eu falei: cara, que é isso? E aí ela começou a falar da fundação que eles criaram, e eles fizeram uma lista. Gente, loucura aquilo, acho que o pastor Ivan viu. Eles fizeram uma lista de mais de 40 bilionários que junto com eles decidiram assinar um documento de que eles iriam doar uma boa parte da sua fortuna, metade da fortuna, não foi? Metade da fortuna para ajudar causas sociais. E essa mulher, ela vai para a África, ela estava contando que ela, uma mãe, ela disse: eu nunca deixei de ser mãe, eu nunca deixei de ser esposa. E ela tinha um projeto na África, gente, lindo. Eu falei: cara, que é isso? É por isso que Deus abençoa.
Porque você olha para um homem daquele, você vê tanta... Meu Deus, olha esse cara tão rico. E tem gente que começa a conquistar, a ganhar. Tem gente que começa a ter um pouquinho. Que Deus abre uma porta, que você cresce. Quando você olha aqui, não, cadê o irmão? Sumiu. A primeira coisa que ele faz é trocar a de 50 por uma de 16. E aí ele troca de carro, e aí ele some, ele se afasta de Deus, ele perde o amor. Cuidado para que a bênção não te afaste do abençoador. Cuidado. É difícil eu ter que falar isso, irmão. Hoje eu saí daqui de manhã, eu falei, oh Deus, me perdoa. Eu lembro que eu estava num culto e eu fui fazer uma visita e a mulher disse assim para mim. Ela disse assim para mim, pastor, meu marido disse que não vai mais na igreja não. Aí eu perguntei para ela, por quê? Ela disse assim, porque ele disse que o senhor fica no culto falando tudo que eu falo para o senhor dele. Ele disse, eu acho que tu chega lá no pastor e fica falando tudo que eu faço. Aí eu brinquei com ele, eu disse, meu irmão, eu não tenho culpa se tem alguém que te conhece mais do que qualquer pessoa, que se chama Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. E às vezes é difícil você ter que falar as coisas, porque você tem medo de machucar e de ofender. Eu não posso deixar de falar a verdade se ela vai restaurar e edificar a sua vida. Por mais que isso seja difícil, mas Deus está te dizendo, não se distraia, não perca o amor, não perca a paixão, não perca a rédea, não perca a direção. Que a bênção não se torne maior do que aquele que te abençoou. Não faça isso. O trabalho não pode ser um motivo para que o seu amor esfrie. Tem gente que sabe do que eu estou falando. Tem gente que sabe. Sabe do que eu estou falando. Olha só esse outro texto aqui. Abra sua Bíblia. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 41. Jesus, ele vai na casa de duas irmãs. E quando ele chega lá, uma delas está louca, trabalhando. Eu tenho que fazer. E tentando fazer o melhor para ele, desesperada. E a outra está onde? Sentada, nos pés dele, ouvindo ele falar. Olha o que ele diz para aquela que estava trabalhando demais. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É difícil e eu vou ter que falar, competir com esse evangelho que estão pregando. Um evangelho de que você tudo pode, de que você tudo tem, de que você tudo vai receber, que você der, você vai ter, que você tem que enricar, que você veio para essa terra para ser o poder do poder do poder. Um evangelho que coloca o homem lá em cima. Aí Hebreus diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou, sabe, descer, sair da posição de Deus e vir como um servo humilde e se humilhar por causa de mim, de você. Aí você ouve um evangelho onde Jesus está com um jovem rico e ele pergunta para ele, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus indaga a ele dizendo, você já faz isso, já faz aquilo? Ele, sim, eu guardo os mandamentos, eu faço isso. Jesus olha para ele dentro dos olhos e diz, então pega agora tudo que você tem, vai lá, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Sabe o que foi que ele fez? Ele sumiu. Porque na hora que ele entendeu que o evangelho, ele é aquilo que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você não está aqui para ter uma casa, você não está aqui para ter um carro, você não está aqui para ser rico e próspero. Isso é consequência da sua obediência e do seu trabalho. Você está aqui porque João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus te amou tanto que deu o seu Filho Jesus para que você não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso é evangelho. É isso que é evangelho. Querido, isso é evangelho. É evangelho, o evangelho, ele é negar-se. Eu estava falando, eu ministrei uma palavra. Esses dias eu disse, Senhor, fala comigo. E o Espírito Santo disse assim, o meu evangelho se resume a 3 coisas: em amar, em se doar e vida. O evangelho é amor, o evangelho é se doar e o evangelho é vida. Querido, não saia daqui essa noite achando que você tem que bater no seu pé. Minha vida, quanto mais você buscar a sua vida, você vai perdê-la. É o que diz a palavra. Aqueles que querem achar a sua vida aqui, eles irão perdê-la. É isso que o texto, é isso que Jesus estava dizendo para ela. Marta, uma só coisa é necessária. Uma só coisa. O que você tem hoje? Pastor, eu estou bem. Eu cheguei onde eu queria chegar, mas eu quero chegar mais longe. Amém, eu quero que você chegue. Sabe, eu estava no Jaderlândia essa semana e eu sentei, um rapaz, ele sentou comigo na calçada e ele disse assim, eu sempre fico ali pela porta da igreja e de vez em quando encosta alguém, a gente senta e conversa. Eu estava lá na porta da igreja juntando uma areia, colocando no carrinho de mão para levar, nós estamos ajeitando o negócio, e um rapaz parou, encostou, sentou e a gente ficou conversando. E ele disse assim para mim, escuta só, pastor, eu cansei. Estou cansado, eu não aguento mais essa vida. Eu estou cansado disso, dessas pessoas que eu ando. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero sair dessa vida. Eu não vou entrar em detalhes para não expor, mas ele disse, eu não quero mais isso. E ele andava assim, sabe, com um pessoal bem pesado, barra pesada. Ele disse, olha, eu fui lá, disse pro fulano, pro Beltrano, que eu não quero mais. Cansei de usar droga, cansei de passar a noite acordado, cansei de correr risco, eu cansei. Aí eu fui perguntar para ele, o que eu posso fazer por ti? Ele disse, pastor, nem eu sei. Eu quero ajuda, eu sou desviado, eu fui 3 anos, busquei o Senhor 3 anos da minha vida, mas me desviei. E agora eu quero voltar. Eu falei, poxa, que bom, cara, tu quer voltar? Quero. E ali, sentado comigo, ele disse, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero mudar minha vida, eu não quero mais isso. Eu não quero fazer o que eu faço, eu cansei. E eu perguntei para ele, tua família, sabe o que ele me disse? Não tenho. Mora onde? Num quartinho alugado. Quanto é que tu paga de aluguel? R$150. O que tu tem? Nada. Só um colchão velho e um isopor. E eu fiquei olhando para aquilo, e cadê tua mãe? Não, já morreu. E teu pai? Nunca conheci. E tua família? Não, eu vim do Maranhão para cá e vim com uma avó na época, minha avó faleceu. E eu fiquei olhando para aquele rapaz e eu naquele, né? A gente está tão acostumado que a gente às vezes não entende. Eu perguntei para ele, e aí, rapaz, então bora trabalhar. O que tu sabe fazer? Sabe o que ele disse? Eu sou burro de carga. Eu só sei fazer força, pastor. Eu disse, cara, tu não tem estudo? Ele disse, eu não sei ler e eu não sei escrever. Naquela hora eu fiquei ruim. Porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço? Você ata as mãos. Porque a palavra diz que quando o Filho do Homem vier, ele vai chegar. E ele vai nos colocar num cantinho e ele vai perguntar. Vinde bendito do meu Pai, entrai no meu gozo eterno. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Porque quando eu tive sede, você me deu de beber. Porque quando eu estava nu, você me vestiu. Porque quando eu estava preso, você me visitou. E ele vai olhar para os outros e vão dizer, afastem-se de mim, malditos, e sejam lançados no lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? Porque vocês não fizeram isso. E eu fiquei ali e falei, Deus, o que eu faço? E querido, eu confesso para você, que naquela hora eu disse, hoje eu entendo por que a igreja tem que ter dinheiro. Hoje eu entendo por que você tem que ser próspero. Hoje eu compreendo por que a riqueza de Deus ela tem que estar na nossa mão, não na mão do ímpio.
Porque eu estava um dia desse andando em Castanhal e eu estava vendo, meu Deus, quase tudo dessa cidade pertence a pessoas que se prostituem, que traem as esposas, que fazem coisas erradas, que são horríveis, que você vai pedir uma ajuda, não ajuda ninguém. E quanto mais eles têm, e nós, que muitas das vezes desejamos ajudar, não temos. Eu disse, Deus, eu falei ali, eu disse, Deus, eu nunca te pedi isso, mas eu quero ter para ajudar. Esse é o motivo do nosso coração. Eu não quero ter para esbanjar, eu não quero ter para provar que eu tenho, eu não quero ter para cantar aquela música que diz que quando o outro estiver lá embaixo eu vou estar aqui em cima e o outro lá embaixo vendo a minha vitória. Não, eu quero ter, Senhor, para ajudar aqueles que precisam. É por isso que Deus nos colocou nessa terra. Sabe por quê, irmão? Porque se pensa comigo, o sistema ele está tão quebrado, que você pega um menino desse, leva ele para dentro da igreja, ele não vai, é difícil ele ficar. É difícil. Teve uma vez que disse assim para mim, pastor, o senhor acha que eu vou passar fome? Tem muita gente mal, viu, querido? Tem muita gente que não tem necessidade e faz porque o coração já está invadido de maldade. Mas tem muita gente boa que só está precisando de uma oportunidade para se levantar e mudar a sua história de vida. Tem muita gente boa que só precisa de uma oportunidade. E eu disse para Deus, Senhor, eu quero ajudar. E eu disse assim para ele, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a pagar o aluguel, vim para cá para a igreja. E ele já foi lá para a igreja, e ele disse assim, foi engraçado que ele disse, o que tu fazia? Eu carregava saco de cimento antes dele fazer o que estava fazendo hoje. Quantos sacos? Ele disse, eu carregava 800 sacos todo dia. Eu falei, meu Deus. Esses dias eu fui carregar um saco de cimento lá na igreja, quase que eu morro, eu peso 49 quilos. O saco pesa 50. Eu botei o saco na cabeça, eu fiquei assim, ó. Aí eu gritei pro do ponte, pega do ponte. O saco, quase que 10 sacos. Foi preciso 5 homens para carregar. Esse pobre coitado carregava sozinho. Descarregava uma carreta de caminhão. Uma carreta de cimento, já pensou? E eu fiquei olhando e digo, meu Deus, eu vou ajudar esse rapaz. E eu olhei nos olhos dele, eu disse para ele, eu vejo que você realmente quer mudar, eu vou te ajudar. É por isso que a gente tem. É por isso. Não deixa as distrações tirar o amor de dentro do teu coração. Ah, pastor, eu não ajudo mais ninguém, porque eu já ajudei e um sem vergonha me enganou. Ele te enganou. Mas existem muitos por aí que precisam. Se fosse assim, meu irmão. Uma vez aqui na igreja foi engraçado. Um homem chegou aqui. Eu estava ali em cima e ele chegou com uma bibliazinha na mão. Sabe, aquela cara de coitado. Eu olhei para ele e disse, meu Deus, que olhos. E a gente estava orando e ele disse, ó, jovens, como Deus é bom. E eu me emociono de vê-los aqui, orando e buscando o Deus vivo e verdadeiro. Eu chorei, irmão. Eu falei, Deus mandou um anjo agora aqui. E aí ele disse assim, mas eu quero a vós dizer que minha amada esposa está no hospital, passando mal. Eu vim de Curuçá. E começou a contar uma história. Alguém já deve ter visto essa história do homem de Curuçá. Irmão, e ele disse assim, me ajudem. Aí eu fui lá na galera e disse, olha, bora fazer uma coleta para ajudar esse cara aí, porque ele está precisando. Na hora chegou um irmão. E esse irmão, quando viu, ele foi engraçado que ele chegou ali na porta e fez assim. E fazendo assim. Aí eu peguei. Aí eu fui lá e ele disse, sai fora que esse cara é um estelionatário. Não ajuda ele dá golpe aí no comércio, ele engana todo mundo. E eu fiquei ali olhando, eu digo, meu Deus do céu, um homenzão espiritual. Com a Bíblia na mão, irmão, quando eu cheguei para ele, gente, foi impressionante. Quando eu cheguei para ele, disse assim, ó, meu amigo, o senhor sabe, né? Aqui só tem estudante. O senhor sabe que jovem quase nenhum trabalha, tá todo mundo, eu fui lá, mas não tem. Irmão, esse cara só faltou me bater. Sabe, partiu para cima de mim, aqui na porta da igreja. E foi embora. 6 meses depois, eu estou em frente à casa da minha sogra. Lá vem aquele homem com a pasta. Eu olhei e digo, olha quem vai ali.
Vocês acreditam que ele parou lá comigo e já foi profetizando e falando? E ele não me conheceu. Eu fiquei olhando para ele assim, eu disse, está lembrado de mim? Ele disse, não. Eu digo, mas eu estou lembrado de você. Aí eu disse, olha, irmão, Deus lhe abençoe, vá em paz, mas eu não vou lhe ajudar. Por causa dessas pessoas, às vezes a gente deixa de ajudar. Deixa eu te falar algo. Eu fui a um estabelecimento com um amigo aqui. E ele resolveu me levar para olhar. Ele está trabalhando nesse lugar e ele foi me levar para olhar o lugar que ele trabalha. Eu entrei com ele, a gente foi no escritório e foi engraçado que quando eu subi, eu não sei se ele teve a mesma sensação que eu, mas a sensação que eu tive é que quando ele disse para o homem assim, é pastor, ele disse, vixe, já chegou para pedir. Irmão, ele sabe disso, foi quase meia hora esse homem falando versículo na minha cabeça, dizendo que eu tinha que trabalhar e caçar rumo na minha vida. Sério, eu fiquei com vergonha. Na verdade, eu fui com ele porque a minha sandália quebrou. E eu subi no escritório junto com ele para me mostrar o ambiente de trabalho. Eu não fui para olhar esse homem. E esse homem ali, sabe? E falou. Eu fiquei com tanta vergonha, eu baixei minha cabeça. Eu disse, meu Deus, esse homem está ferido, machucado. E ele disse, olha, semana passada veio um homem aqui, e ele chegou aqui, e ele me chamou lá no estacionamento, e quando eu ia indo para o carro, ele me abordou, e ele pegou e começou a falar, olha, eis que te digo, porque Deus assim, bababá, vai abrir as portas. E no final ele disse, o Senhor está me dizendo que você vai pagar o meu aluguel. Aí ele disse pra gente, falou pra mim, pro irmão que está aqui, ele disse assim, e eu olhei para ele e disse assim, e quanto é seu aluguel? Se ele falasse o valor exato, eu ia dizer, Deus realmente mandou te dar, pega. Aí ele olhou, não, é quanto você sentir no coração. Ele disse, então Deus não falou contigo, porque se Deus vier aqui para eu pagar teu aluguel, tá me enganando. E foi embora, e esse homem estava revoltado. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fiquei com tanta vergonha. O irmão que estava comigo, ele baixou a cabeça dele assim, tipo, me olhava e, poxa, pastor. Mas, naquela hora, eu senti algo dentro do meu coração. Eu já ia saindo, eu disse assim, eu quero orar pelo Senhor, posso? Aí eu não sei se ele falou de brincadeira ou se ele falou sério. Ele pegou e disse assim, pode, eu estou até me arrupiando aí, ó. Estou até me arrupiando todinho aí, ó. Aí eu peguei e fiquei com vergonha. Eu lembro, irmão, que a única coisa que eu falei, ele está bem aqui, o irmão que estava comigo para ser testemunha. A única coisa que eu disse, eu só peguei na mão dele e disse assim, Senhor, me perdoa, porque como sacerdote, eu também tenho culpa de terem pessoas feridas com o evangelho, e eu te peço perdão. E a única coisa que eu desejo, Senhor, é que o teu amor seja revelado aqui agora. Esse homem começou a chorar, mas chorar. Está aqui ele, se eu pedir para ele vir aqui, ele vai dizer. Esse homem começou a chorar, mas ele chorou tanto, que eu lembro que eu botei a mão no peito dele, a lágrima caía na minha mão, eu senti aquele rio caindo na minha mão. Eu dei um abraço naquele homem, e esse homem fazia assim, ó. E ele disse, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Imagina um empresário, um cara com uma condição financeira muito boa, mas que estava ferido, porque já tinha sido enganado por muitas pessoas. E eu lembro que eu saí de lá, eu fui tirando ele, e o irmão disse, bora, e eu chorando, o irmão chorando, ele chorando, e ele ficou lá chorando assim, parado. E eu desci, e eu até disse para minha esposa, amor, eu não vou mais lá, não compro mais nada lá. Eu sempre ia lá comprar. Eu não vou, porque eu não quero que esse homem nem olhe para mim para dizer, voltou o pidão. Eu digo, não vou. A única coisa que eu quero que ele lembre é que um dia passou alguém lá, que é verdadeiro. Ainda existe sim, irmão, deixa eu te falar um negócio aqui, presta atenção. Ainda existem pessoas que têm coração. Ainda. Aquele mendigo, aquela pessoa, talvez você diga assim, não, pastor, já fui tão enganado. Não, Deus vai colocar a pessoa certa para você ajudar. Tem pessoas que merecem ser ajudadas. Amém? Então, não deixe que as distrações, para a gente terminar, eu quero que você abra comigo lá em Lucas capítulo 14. O Santo dos Santos. Outro lugar, não sabe viver,
E onde estiver, clamar pela glória. A glória. Eu tenho vontade de ser cantor, é brincadeira, viu? A minha esposa diz assim pra mim: olha, sai fora daí. Ontem eu fui pregar, eu vou abrir um parênteses aqui só pra gente rir um pouquinho. Ontem eu fui pregar ali, e aí eu cheguei. Você sabe que essas igrejas pentecostais assim, né? E a minha esposa disse assim: amor, por que tu chegou tarde? Eu digo: ah, minha filha, pelo amor de Deus. Teve o louvor, teve isso, teve aquilo. E antes de eu pregar, o homem pegou o microfone e ainda cantou 4 hinos. Aí eu fui. E é engraçado que chegou lá, né? Aí eu fico muito nervoso, viu, gente? Eu sou muito tímido. Talvez você diga assim: não, eu sou. Eu falei pro Richard agora, quando eu cheguei, eu disse: Richard, eu tô nervoso demais. Aí ele disse: eu também fico. A gente fica, porque a gente pode falar algo que não seja aquilo que Deus quer que a gente fale. Você sabe disso? Eu tenho que pregar aquilo que vivo. É difícil isso. Porque o que eu prego, eu sou cobrado. Às vezes eu chego em casa, a minha esposa diz: ei, bonitão, tu falou no culto domingo. Aí eu digo: ai, amor, mas eu sou carne. Ai, eu tô com raiva. Aí eu pego a vassoura e corro atrás dela. É brincadeira, viu? É brincadeira. De vez em quando só. De vez em quando. De vez em quando eu digo pra ela: olha, não mexe, porque o pote é pequeno. Tu sabe que é rápido que esquenta, pega fogo. Baixinho é brabo. Baixinho é brabo, meu irmão. Eu sou valente. Tem um irmão aqui, eu acho que ele não tá aqui. Uma vez eu corri atrás dele aqui com um capacete na mão. O Cássio, quem lembra do Cássio? O Cássio. Eu trabalhava aqui na igreja, eu já fiz zelador aqui na igreja, viu, irmão? E eu trabalhei aqui de zelador. Aí foi muito engraçado isso. Eu fiquei com tanta raiva dele que eu olhei para ele e disse assim: olha, tu é grande, mas eu não tenho medo de ti não. Eu acho que ele é quase do tamanho do Silvio, ele é grandão. E eu disse para ele: tu pode ser grande, mas tu não é 2. Eu garrei um capacete aqui, eu disse: vem. Ele disse: rapaz, te acalma. O mais engraçado disso tudo, agora vocês vão se espocar de rir, é que ele saiu e foi embora. Ele montou na moto do Rony. E eu valente lá fora, porque ele tinha falado uma coisa que eu não disse. Irmão, eu não gosto que alguém diga algo que eu não falei. Eu perco o meu controle. E eu fiquei chateado. E falei um monte de coisa para ele. Ele foi embora. Quando ele vai embora, eu bufando de raiva, o meu telefone toca. O Sony Ericsson. Aí eu atendo. Quando eu atendo, o pastor Hebe: Max, meu querido, eu tô aqui no Maranhão e acabaram de me ligar lá do posto Pombal e tem uma pessoa que tá lá amarrada, possessa. Vai lá expulsar esse demônio. Aí eu digo: meu Deus do céu. Aí desligou o telefone. Aí eu falei: meu Deus. Cadê o Pim? O Pim tá aqui? Cadê o Pim? Tá ali o Pim. Foi o Pim. Na verdade não era no Pombal, era lá na Coab. Aí o Pim chegou aí na frente, na moto dele. Botamos um apelido dele até de Pistantini, porque eu nunca vi um homem para levar tanta gente para expulsar demônio igual esse menino. Aí eu monto na moto do Pim, coloco o capacete e eu vou: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu lembro que eu cheguei lá, a mulher estava quebrando tudo lá dentro. E eu falei: e agora, Jesus amado? Eu fui no banheirinho rapidinho, me ajoelhei e disse: oh, Deus, tem misericórdia de mim. E tentei ligar pro Cássio para pedir perdão, não deu certo. E eu lembro que eu fui lá e antes dele falar alguma coisa, eu já disse: cala tua boca e vai-te embora. Cala tua boca e vai-te embora. E quando ela veio falar: não fala nada. E eu já fui expulsando. E graças a Deus eu consegui expulsar. Aí acabou. Cadê a Adriana? A Adriana tá aqui? Aí eu fui lá na Donai. Eu não sei se a Adriana lembra. Eu fui lá na Donai. Comprei um cartão. E tinha um coração com um band-aid assim em cima do coração. Aí eu escrevi pedindo perdão. Aí eu chamei ele, entreguei para ele: ô meu amigo. E a gente chorou, se abraçou. E graças a Deus. Mas tudo por causa do demônio, viu, irmão? É brincadeira. Tá vendo? Quando Deus quer, usa até o demônio para levar a gente pro caminho, viu? Até ele. E eu fiquei ali. Mas o que eu quero que você entenda? Que Deus é maravilhoso. Amém? Olha só, para a gente terminar,
Lucas capítulo 14, versículo 16. Você nem precisa abrir, eu vou ler aqui. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a se escusar. Lhe disse o primeiro: comprei um campo, importa aí vê-lo. Te rogo que me hajas por escusado. Isso aqui é uma distração. Quem já viu pessoas que compram alguma coisa e desaparece de Deus? Aquela chácarazinha, e aí você todo domingo vai roçar. Aquela fazenda que todo final de semana tem que botar o alimento pro gado. E aí quando você pensa que não, você se afasta da família, se afasta das pessoas por causa de algo que você comprou. O texto está dizendo que ele disse para o Senhor: olha, eu comprei uma propriedade, eu não tenho como ir. E ele decidiu simplesmente não ir àquilo que Deus tinha para ele. Tome cuidado com coisas. Mais uma vez eu torno a dizer. Olha o outro que diz aqui no texto: comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-la. Te rogo que me haja por excluído. O outro disse: eu casei, portanto não posso ir. Sabe, eu estava falando hoje de manhã que nós pastores observamos às vezes. A gente vê às vezes aquela menina que era tão fervorosa e depois que casa se apaga. A gente vê aquele rapaz que tinha um fogo, que participava, que era envolvido, que tinha tanta paixão, e casa, ele se apaga. E aí ele começa, parece que aquilo tem poder de esfriar aquilo que é dentro. E o texto está dizendo que essas 3 pessoas, uma se excluiu daquilo que Deus tinha por causa de uma propriedade. A outra se excluiu por causa de bois, de animais. E o outro se excluiu por causa de um casamento. São distrações. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado, 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 para que a rotina dessa vida não faça o amor que você tem dentro do seu coração esfriar. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Você sabe que de vez em quando nós fazemos cerimônias fúnebres, e o que eu mais observo nelas é que é impressionante que a gente morre e a gente não leva nada. E o mais interessante que eu vejo é que, você já reparou que quase ninguém consegue dar continuidade a negócios? Você já viu isso? Redes de supermercados, redes de farmácia, que os pais morrem, os líderes principais eles morrem, e quando você olha se acaba tudo. Sabe por quê? Eu tenho aprendido. A maior herança, ela não é física. Ela é um legado que você deixa no coração de alguém. É um legado. É um legado. Qual é o legado que você está deixando para aqueles que estão ao seu lado? Há quanto tempo, e eu vou forçar isso de novo, há quanto tempo você não pega a sua família e você não tem um tempo com ela? Sabe que eu acho engraçado que a gente vai na praia e a gente vê muito isso. A gente às vezes pede uma casa emprestada e a pessoa diz assim: ah, pastor, pode ir lá, já tem 2 anos que eu não vou lá. Tem gente que tem casa na praia e não vai. Tem gente que tem fazenda e não tira um tempo, não mata um boizinho e convida o pastor para comer. Mata um carneiro, um porco, eu aceito até um porquinho. Leve a família. Leve a família. Ei, deixa eu te falar, se tem uma coisa que a gente leva, são relacionamentos. E eu termino agora te contando. Quem lembra da história daquele homem do grupo Votorantim? Eu estava assistindo uma reportagem da Band, aquilo mexeu comigo. Sabe, um homem daquele tão rico, dono de um grupo tão rico, um homem quase que bilionário. Aquele homem andava de metrô. De metrô. E a reportagem dizia o seguinte: no dia do velório dele, tinha um monte de senhorinha lá no enterro dele. E aquilo chamou a atenção do repórter. O repórter disse: poxa, tanta gente importante, mas por que tem tanta gente humilde aqui? E ele foi perguntar para uma delas. Sabe o que foi que aquela mulher disse? Esse homem marcou a minha vida. Porque um dia eu estava quase morrendo com câncer. E ele foi usado por Deus para me ajudar.
Sabe o que ele fazia no tempo dele? Ele era diretor de um hospital beneficente. Ele ajudava. Aquele homem que a reportagem diz que ele só andava com terno. Ele tinha um ternozinho, ele andava só com terno. Um homem simples. Simples. Simples, mas que deixou marcas em pessoas. Em pessoas, marque pessoas. O amor tem poder de marcar. E eu termino dizendo: não perca o seu amor pelo Senhor. Não perca o seu amor por aquilo que Deus te entregou. Não perca o seu amor por sua família. Não perca o seu amor pelo seu filho. Não deixe as distrações dessa vida te afastar daquilo que é principal, daquilo que é propósito. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero fazer algo. Eu vou fazer 3 orações para a gente terminar. A primeira delas é: você está pertinho aí da sua família? Você está pertinho aí dos seus filhos? Eu queria que você abraçasse sua esposa. Não tenha vergonha, eu vou pedir até para apagar a luz para ficar mais aconchegante. Abraça aí sua esposa. O filho está aí, a filha, coloca no meio, traz para perto. Traz para perto. Você vai fazer uma oração agora. Você vai orar em família. Queria que você fechasse os olhos. E eu sinto que tem casais aqui que precisam desse momento agora. Vocês trabalharam tanto, vocês lutaram, estudaram, fizeram faculdades, os filhos, foi tanta luta. Mas Deus está dizendo essa noite a vocês: vocês precisam se amar como se amavam no início. Que o amor esteja dentro de vocês. Pai, eu oro por essa família, eu oro por esse casamento, eu oro por esses filhos, eu oro para que haja, Deus, unidade, para que haja união, para que as distrações da vida não os afastem, Senhor. Sabe, Deus, que esse abraço que está sendo dado aqui não seja somente aqui, mas ele seja em casa, ele seja, Senhor, no ambiente de trabalho, que eles possam ser unidos, que nenhuma força do mal possa vir contra esse casamento, contra essa família. Oh, Senhor, eu profetizo aquele sentimento do início, eu profetizo aquela paixão, aquele desejo de servir na tua obra, aquele fogo que queimava no começo. Eu profetizo, Senhor, a restauração dos sonhos. Pai, eu profetizo sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma força possa vir e destruir, mas que eles sejam fortalecidos no Senhor. Você que é esposa, eu queria que você orasse agora por sua esposa. Orasse pelo seu filho. Você é sacerdote. Eu vou te dar um tempo para você orar. Pastor, a minha mulher não está aqui. Ore aonde ele estiver. Estenda a mão em direção à sua casa. Comece a orar por sua mulher. Pastor, eu não sei o que fazer. Só diga: Deus, abençoa minha esposa, abençoa os meus filhos. Ore. Fale com o Senhor. Ah, Jesus, nós oramos aqui, intercedemos. Nós apresentamos aqui, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias. Eu oro por minha esposa. Eu oro, Senhor, por meus filhos. Oh, Senhor, que nenhuma distração faça com que o amor que há dentro de mim se esfrie. Oh, Deus, eu te peço, Senhor, essa noite em nome de Jesus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra essa noite, sopra, derrama o teu óleo, derrama a restauração, derrama, Senhor, a restauração. Sara as feridas do coração, sara toda ferida do coração dessa mulher, sara, Senhor, agora toda ferida do coração desse filho, todo sentimento de abandono, todo sentimento de rejeição. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre nós. Eu queria que você que está aí no seu lugar, eu queria que você agora colocasse a mão sobre o seu coração. Você vai fechar os seus olhos. Pastor, o meu amor, ele tem se esfriado pelo Senhor. Eu queria que agora você começasse a orar.
Peça para Ele: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar lá onde eu caí, eu quero ter o mesmo fervor, eu quero ter o mesmo fogo. Nós vamos cantar essa canção e você vai ter esse tempo para fazer isso. Você vai ter esse tempo para orar. Você vai orar agora. Ah, Jesus. Eu me entrego por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo Diga fogo, isso pra Ele: eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei do santo dos santos. Diga isso a Ele: não sei mais viver. Se você pisou lá, diga isso a Ele. Quem já pisou no santo dos santos, oh Deus, em outro lugar, restaura os corações essa noite, Senhor. Ativa novamente, Deus. Leva-nos a te amar verdadeiramente, Senhor. Sopra sobre nós, ó Deus, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe que nós temos uma tendência que o domingo é o culto de celebração, né? A quarta-feira é o culto de renovo. E aí a gente vem no domingo, é tanto convidado, tem pessoas que a gente convida e a gente tem vergonha. A gente às vezes fica com vergonha de ir mais além. Mas hoje eu sinto que a gente pode ir mais além, só um pouquinho. Eu queria que você levantasse suas mãos. Levante suas mãos. Eu sinto que hoje é a noite de ser renovado. Deus quer renovar algumas pessoas aqui. Ele quer renovar você. Comece agora a sentir essa presença de Deus que está enchendo você. Pastor, eu nunca senti isso. Hoje você vai sentir. Hoje você vai sentir o toque de Deus. Hoje você vai ser renovado novamente. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. Comece a pedir. Comece a clamar. Comece a dizer: Deus, eu quero mais. Eu desejo mais. Nós queremos mais, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Renova-nos, Senhor. Ativa em nós o amor. Ativa em nós a paixão. Ativa em nós, Deus, o gozo do Teu Espírito. Sopra sobre nós. Eu te peço isso, ó Deus. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem esse fogo. Que ninguém saia daqui sem essa paixão. Que aquele que está frio, que ele seja agora, Senhor, novamente aquecido. Que aquele que perdeu o amor, ele receba o amor. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Cante com fé. E onde eu estiver,
clamar pela glória, a glória de Deus.